Domingo, 11 de agosto. Vendo claramente. Ouça Marcos 8, 22 a 30. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Pergunta 1. Por que foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes no cego para curá-lo? E que lições podemos tirar desse relato? Os evangelhos relatam as histórias de vários cegos curados por Jesus. Além da passagem de Marcos 8, que estamos estudando, Bartimeu foi curado. Mateus refere-se a 2 homens cegos, e João 9 conta a história de Jesus curando um cego de nascença que se lavou no tanque de Siloé. Contudo, a história de Marcos 8 é peculiar. Ela é mencionada apenas em Marcos e é o único milagre de Jesus que requereu 2 ações para trazer saúde perfeita. Há o detalhe comovente de que Jesus tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Conseguimos sentir sua compaixão pela deficiência do homem. Mas por que foi necessário tocar no homem 2 vezes? Esse foi o único milagre que envolveu 2 ações, mas isso não aconteceu por falta de poder de Jesus. É mais provável que ele tenha contado uma parábola em forma de ações, ilustrando que às vezes leva tempo para desenvolver a percepção espiritual. E isso estava acontecendo com os discípulos. Essa seção de Marcos começa e termina com a cura de um cego. Jesus estava ensinando os discípulos especialmente sobre sua morte, que ocorreria em breve. Eles tiveram dificuldade em entender essa predição, embora Jesus tivesse falado sobre isso várias vezes. A restauração da visão é uma metáfora do crescimento no discipulado. Professores gostam de fazer perguntas. Estas são a chave para desbloquear a compreensão dos alunos. Em Marcos 8, chegamos ao ponto decisivo do livro. 3 características confirmam isso. Primeira, Jesus perguntou sobre sua identidade, algo que ele não tinha feito antes. Segunda, Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu que Jesus é o Messias. Terceira, logo após essa revelação de quem é Jesus, ele começou a explicar para onde estava indo: para a cruz. Porque Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias? Isso parece ser contrário à sua vontade de estabelecer o reino de Deus. Contudo, nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotações políticas, devido à crença de que ele derrubaria o domínio romano. Jesus não veio para ser esse tipo de Messias. Por isso, pediu silêncio sobre sua identidade. Às vezes, por que é importante não dizer algumas coisas, ainda que sejam verdadeiras?